O feminismo é racista? É. E baseado em que você afirma isso? Bom, olha, a Djamila Ribeiro, que é a maior feminista negra hoje no Brasil, ela falou isso. Tem entrevistas dela falando que ela sofreu racismo dentro do feminismo. Ela é sendo feminista. E aí, assim, se ela, que é a maior, né, que nós temos hoje, sofreu racismo, quem dirá nós? Fora que, em todas as outras ondas do feminismo, existiram casos de racismo absurdos. Absurdos, não são possíveis de ser negados. Quando eu falo disso, assim, elas ficam zangadas, mas ninguém me desmente. Até hoje eu nunca fui desmentida. Porque, assim, desculpa, mas aconteceu. Você pode não gostar, mas aconteceu. Quando a Margaret Sanger, que é um grande nome do movimento pró-aborto, ela era uma eugenista, racista, e ela fez não só com a finalidade de criar, desenvolver o programa de direitos reprodutivos, não, ela fez um programa para melhorar a raça, que no caso melhorar a raça era eliminar pessoas não brancas. Então isso aí é um dado, você pode gostar, e ela era feminista, você pode gostar, não, lamentos, sinto muito se você não gosta, mas aconteceu. Se não é uma interpretação minha, entrar no site da Suprema Corte Americana, vai estar lá admitida. A própria agência que ela criou, né, a Planned Parenthood, ela fez uma nota de imprensa e falando assim que, lamentavelmente, a sua fundadora estava aliada com o movimento eugenista do início do século XX. Ué, como é que pode? Como é que pode? Porque o argumento do movimento eugenista, quando percebeu-se que a eugenia era ruim, que até então, né, quando ascendeu, a eugenia era o top intelectual, né? Essa grande, né? Tal. Depois que, da Segunda Guerra, que viu-se o resultado do que era a eugenia, né, com o Holocausto, né, as pessoas abandonaram. Só que não abandonaram completamente a eugenia. Transferiu-se o conjunto de argumentos da eugenia para a pauta pro aborto. Se reparar, é parecido. Se não é parecida, é igual. Quando não é parecido, é igual, mas não é diferente. Então assim, a eugenia pode receber um outro nome, que agora é chamado de pró-aborto. A argumentação é a mesma coisa. E a capitã disso foi a Margaret Sanger, uma feminista de segunda onda. Então, assim, olha, elas podem não gostar, mas aconteceu. Na primeira onda, que foi a questão do voto, as sufragistas, elas eram extremamente racistas, né? Porque os homens podiam votar, né? Mas o direito ao voto estava associado a ir à guerra, ao dever de ir à guerra. E as mulheres não tinham o dever de ir à guerra, então, portanto, elas não votavam. Era isso, era esse o mecanismo. Nos Estados Unidos, os homens negros não votavam, mas eles iam à guerra. E aí eles se reuniram e falaram assim, como assim? Você está me mandando para a guerra para morrer e eu não posso votar? E eles acharam assim, que é justo, né? Então, a gente entendeu. Não, a reclamação dos homens negros é justa. Uhum. Vamos conceder, né, o direito ao voto, porque eles vão à guerra. E aí eles receberam o direito ao voto antes das mulheres. As sufragistas soltaram todos os impropérios racistas em nome disso. Isso aí está registrado, Elizabeth Shaw, Bernard Shaw, Elizabeth Stanton. Elas falam coisas absurdas contra homens negros. Tem uma que falou assim, olha... É a primeira vez na história do Ocidente que uma propriedade ganha o direito na frente de sua dona, entendeu? Ou seja, ela via o negro ainda como propriedade. Então, as áreas são absurdamente racistas. Isso não dá para se negar, isso aconteceu. Há parcelas do movimento feminista hoje que querem negar isso, mas aí eu vou seguir as pessoas sérias, né? As acadêmicas que têm uma honestidade intelectual como orientador, elas admitem. Por exemplo, tem uma teórica marxista feminista chamada Nancy Fraser, que ela fala num livro que é muito curtinho, mas ele é pontual, assim, eu adoro esse livro chamado Feminismo para os 99%. E ela fala assim, olha, feminismo para os 99% admite o histórico racista do movimento feminista, vergonhosamente admite. Então, ou seja, ela está falando, aconteceu. Ela fala assim, aconteceu, e a gente se compromete que no futuro não acontecerá. Aí é uma outra coisa.
Ela está se comprometendo que no futuro não acontecerá. Aí vai ser uma questão de cosmovisão da mulher. Né? Se a pessoa tem uma cosmovisão progressista, ela vai entender que o futuro pode ser diferente do passado. Assim, quem tem uma cosmovisão mais conservadora não tem nada para apostar no futuro se ela sabe que no passado foi desse jeito. Entendeu? Como eu. Eu olhei no passado, eu vi que foi desse jeito. Eu estou olhando no presente, estou vendo que está sendo desse jeito. Não tem nada falando no futuro que vai ser diferente. Então não tem por que eu ser feminista. E você acha que existe algum ponto ali entre feministas e católicos que tem uma convergência ou tá altamente antagônico a coisa? Como é que é isso? Eu não acho que tem. Não acho que tem. De hoje, não acho que tem. Eu acho que tem uma tentativa que o feminismo faz não só com católicos, né? Com qualquer mulher que tenha feito grande coisa na história do mundo. Né? Por exemplo, eu já li texto que falam que Santa Teresa d'Ávila era feminista. Assim, não existia nem a palavra feminista na época da Santa Teresa d'Ávila, como é que ela podia ser. Mas como ela foi uma grande mulher, né? Então ela era feminista. Entendeu? Então, aí, quando a gente fala da Margaret Sanger, do século XX, que era feminista, aí o movimento fala que ela não é, entendeu? Porque ela foi uma péssima mulher. Então, você vê como que o movimento feminista ele tem um aspecto muito corrupto de reescrever a história para se beneficiar. Entendeu? Ela não tem bons ícones. O feminismo não tem bons ícones. Ele começa a sequestrar os bons ícones. Tem uma ativista chamada Harriet Tubman, que é da história americana, assim, uma conservadora, cristã, que abolicionista. Sim, ela tem um papel muito substantivo na história dos Estados Unidos. E as feministas colocam como feminista, mas ela não era feminista, ela era conservadora. Os republicanos se orgulham dela até hoje. Né? Teve até uma petição para ela entrar numa das notas, né, americana e tal. Eu nem sei se acabou acontecendo. Mas ela não era, ela era cristã conservadora. Ela foi só uma mulherão. Entendeu? Foi um mulherão e ela é cristã. A Sojourner Truth também, a mesma coisa. Eu não sei como é que transformaram essas mulheres cristãs conservadoras e feministas, porque elas eram grandes mulheres. Então, o feminismo acaba sequestrando ícones.